Boa tarde a todos, né? Já passando aqui de 1h40. Cumprimentar aqui a todos, cumprimentar a mesa. Em nome do nosso presidente, o aniversariante do dia, né? Desejando, presidente, muita saúde, muita paz, que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, com mais sabedoria e com mais momentos felizes, né? Que a gente possa eternizar esses momentos felizes no coração. Com relação ao licor, o licor é meu, viu? Mas a gente bebe junto, se quiser. Cumprimentar aqui a todos que fazem a bancada de situação, em nome do vereador Elisbão, bancada de oposição aqui, em nome do vereador Cláudio Maroca. Ouvindo aqui atentamente a fala do vereador Helber, ele fazendo uma retrospectiva, né, do primeiro semestre legislativo, onde ele apresentava as suas demandas, as suas produções legislativas, a gente também traz essa questão da nossa produção legislativa para cá, porque, afinal de contas, a gente precisa também dar satisfação à população, às pessoas que votam, que acreditam no trabalho da gente, né? Então, assim como o vereador Helber, eu também gosto muito de apresentar projetos, projeto de lei, projeto de resolução, projeto de indicação, porque os projetos eles têm objetivos claros, né? Eles têm sempre o objetivo de contemplar a nossa comunidade com políticas públicas, realmente, que, acima de tudo, sejam políticas públicas eficazes, que possam melhorar a vida das pessoas. Então, ao todo, foram 4 projetos de lei, um projeto de indicação, um projeto de resolução e 48 requerimentos. Alguns requerimentos respondidos, pouquíssimos atendidos e alguns que não obtivemos respostas, né? Mas a gente vai continuar, até porque não são pedidos da vereadora Gleide Rabelo, são pedidos das comunidades, as pessoas ligam pedindo e a gente está aqui para representar, sim, a população. Então, assim, graças a Deus, apesar da experiência ser nova, né, de estar na oposição, mas a gente reaprende o caminho a seguir e, graças a Deus, com algumas dificuldades, com alguns projetos vetados, mas a gente continua aqui na luta, buscando melhorias para a nossa gente. E, falando em requerimento, hoje, eu apresentei, inclusive na primeira sessão foram aprovados, requerimentos pedindo à Secretaria de Educação a reforma da Escola José Iris Rabelo, que, inclusive, eu passei 4 anos passados pedindo ao ex-prefeito Vanderlei. E a nossa escola, a Escola da Vila, a Escola da Sede, continua ainda sem nenhuma melhoria. Como também a nossa quadra de esporte, uma quadra muito boa, uma quadra realmente que tem arquibancada, que tem uma estrutura muito boa, mas que, infelizmente, também precisa de melhorias. E fiquei muito feliz quando eu soube que a reforma da escola Raul de Souza Martins, na Lagoa da Barbada, ela vai ser iniciada. Fiquei muito feliz. O prefeito Vanderlei entregou a quadra daquela comunidade e agora a escola sendo reformada, fica quadra nova, escola nova, para o bem dos nossos alunos. Agora a gente pede o quê? Que a educação reforme a escola da Barbada, mas não esqueça da escola da Lagoa Grande, até porque é a sede do distrito, né? Então, assim, fica aqui o pedido para que possa ser feitas essas reformas. Como também solicitei a questão da reforma, tanto da academia ao ar livre, que tem na Praça da Lagoa Grande, como no playground que tem, porque são materiais de ferro que, com o tempo, ou se soltam, ou quebram, enfim, que precisa ter uma manutenção contínua. Fica aqui também o pedido. E na fala do presidente do Sindicep, o João Paulo, vereadora Rosemary, eu não toquei no assunto, porque eu queria justamente deixar aqui para o grande expediente. E queria muito parabenizar a assessoria jurídica do Sindicep, na pessoa do doutor Édipo, pela liminar que o sindicato entrou na justiça pedindo o retorno de uma servidora que foi removida de local de trabalho. Trabalhava 20 anos no setor e, por questões políticas, digamos assim,
foi transferida sem nenhuma justificativa, sem nenhuma justificativa plausível. Ela me procurou e eu disse, não tem outro caminho a não ser o sindicato. Você é sindicalizada, você tem uma instituição que lhe representa, então não tem outro caminho a não ser o sindicato. E, graças a Deus, foi publicada uma portaria no dia 10 de junho com a remoção dessa servidora. Não vou falar o nome da servidora. Queria até que você apresentasse, Rigoberto. No dia 10 de junho foi feita uma publicação de uma portaria removendo a servidora do lugar de trabalho. Ela foi lotada em outra secretaria, mas, quando foi no dia 26 de junho, foi publicada uma nova portaria, justamente falando sobre a liminar, a decisão judicial, que tratava sobre o efeito dessa portaria, fazendo com que a servidora voltasse para o seu local de trabalho. E hoje, aqui na sessão, quando a gente leu alguns projetos, que a gente fica feliz, projetos como de indicação do vereador Roberto, onde ele indica a questão de um dia de folga para o servidor, a gente fica feliz quando a prefeita ela manda o projeto de lei para transformar isso realmente em direito legal, constituído. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica feliz por uma conquista, a gente fica triste com essas ações, vereadora Rosemary. Inclusive, a gente fica muito triste porque, em pleno século XXI, nós estamos vivendo 2025, essas práticas arcaicas ainda acontecem no nosso município, que não é mais para acontecer. O servidor ele tem direitos, ele tem os deveres dele, e não cabe mais você tratar a pessoa com diferença, pessoas por questões políticas partidárias, né? Por questões políticas partidárias. Então, assim, fica aqui o nosso repúdio a esse ato, não somente por essa servidora, mas pelos relatos, inclusive, de assédios que alguns servidores vêm sofrendo de alguns secretários. E não poderia deixar de falar de uma postagem que eu recebi ontem, inclusive eu postei até na minha própria rede social, que fala de um servidor do município, onde ele cita alguns casos que têm acontecido em Morada Nova, e ele disse que ele também está sofrendo perseguição. E eu fui me inteirar do assunto, e, infelizmente, ele deu entrada num pedido de licença para fazer o doutorado, e foi negado esse pedido de licença, né? Como também alguns casos de sessões, eu mesma já fui vítima disso. O princípio da isonomia e da impessoalidade não estão sendo praticados, infelizmente, porque aqui na Câmara é um exemplo. A vereadora Raquel, conseguiu a sessão dela para a prefeitura do Eusébio, se eu não me engano. Mais 2 minutos, para Vossa Excelência. E quando chegou o meu pedido de sessão para a Assembleia, foi negado. Ou seja, tratando pessoas de forma diferente, tratando pessoas de forma pessoal até, né? Mas a gente continua aqui, ciente de que a gente vai seguir, né? Que a gente não teme, mas que a gente também está aqui, vereadora, para poder defender os interesses dos servidores. E eu fiquei muito feliz com a decisão da Justiça em conceder uma liminar para que a servidora voltasse para o lugar de trabalho. Porque, assim, prefeito passa, secretário passa, mas o servidor não passa. O servidor está ali, até se aposentar, contribuindo com o município. E essas práticas de perseguição, de transferência, por questões políticas, elas têm que acabar. As pessoas precisam, acima de tudo, de respeito. Pois não, vereador Davi? Parabenizar pelos temas que Vossa Excelência trouxe, e também não poderia deixar passar a sua atuação de vários projetos que geraram, vereadoras, quando gera esse debate, como é tão interessante, geram-se vetos, geram-se questionamentos dos pontos a ponto de um projeto, que é isso que a gente está fazendo o caminho certo. Vossa Excelência trouxe determinados projetos que levaram a uma apreciação pelo Executivo, que levaram análises mais detalhadas, e isso é importante para o fortalecimento, tanto dessa casa como do próprio Executivo. Então, não poderia deixar passar e parabenizar pela quantidade de projetos, pelas visões que Vossa Excelência trouxe em cada projeto, visões de resolução de problemas do município, problemas crônicos, sem querer saber quem que vai ter o mérito de ganhar de quem fez o projeto, ou não, mas de resolver problemas que o município precisa urgentemente. Então,
mas nessa linha agradecer por toda a parceria durante esse primeiro semestre. Eu que agradeço, vereador Davi, agradeço demais. Tenho aprendido muito com Vossa Excelência, né? Vamos sair de uma parte? Só um minutinho, vereador. Tenho aprendido muito com Vossa Excelência, né? E, assim, dizer que cada projeto que a gente apresenta aqui não é projeto de interesse exclusivamente da vereadora Gleide. São projetos que trazem interesse das comunidades. Para isso que a gente apresenta essas matérias com o objetivo claro, né, de melhorar os serviços do nosso município. Pois não, vereador Roberto? Primeiro, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo belente pronunciamento, pelo seu exercício bem colocado dentro do primeiro semestre da Câmara Municipal. Eu quero dizer que eu não tenho compromisso com o erro. O que Vossa Excelência relata em relação à remoção de servidor, eu, como servidor municipal, sofri na pele o que Vossa Excelência está falando. Quando então o prefeito Vanderlei assumiu no seu primeiro mandato, eu sou funcionário de carreira do Hospital Regional, há 10 anos eu já trabalhava naquele hospital e fui removido para um posto de saúde justamente por questões políticas. Então não se concebe, no ano de 2025, que nós temos uma lei do servidor, que ampara o servidor. E aí, como Vossa Excelência disse que a servidora entrou na justiça, eu também entrei e ganhei já em segunda instância. Então, sou lotado no Hospital Regional, já vão fazer 19 anos. Então, não há mais espaço no nosso mundo atual para esse tipo de perseguição, para que nós possamos tirar, porque votou em fulano, tirar de um local para outro. Isso já é do passado. Mas eu vivi isso e Vossa Excelência ainda relata que isso aconteceu nos tempos atuais. Sim. Então, isso é repugnante. Eu não concordo com esse tipo de prática, né? Nós temos que ver o caso, como não foi, mas aqui está a prova viva do que sofreu na pele o fato que Vossa Excelência está falando no momento. Então, eu não tenho compromisso com o erro. Se isso aconteceu, está errado. E nós temos que lutar nessa casa para que casos como o meu, casos como que a servidora que Vossa Excelência relatou... Como o meu próprio, né? Não possam acontecer, porque é uma remoção de servidor que ele já tem a estabilidade no emprego. Nós temos lei amparada para isso. Certeza. Né? Então, só agradecer a parte e meu muito obrigado. Eu que lhe agradeço, vereador Roberto. Inclusive, quando Vossa Excelência coloca que não tem compromisso com o erro, eu corroboro com sua fala, porque eu acho que a gente, enquanto vereador, por mais que a gente tenha a questão política de ter um partido, ter uma ideologia, a gente jamais pode compactuar com o erro. E eu me solidarizo com Vossa Excelência no sentido de passar pelo que eu estou passando, passar pelo que essa servidora passou e por tantos outros, né, que passam, muitas vezes calado. A gente tem aqui no município servidor que foi liberado para fazer mestrado, que nem na área de atuação não é. Aí quer dizer, foge um pouco o princípio da isonomia, porque trata a pessoa de um jeito e outra do outro. Né? Quer dizer, são questões pessoais realmente. E no mais é dizer que foi um primeiro semestre difícil, desafiador, mas a gente, com muita fé, com muito esforço, com muito compromisso, a gente... É dizer que a gente deseja, do fundo do coração, um recesso abençoado. A gente está em recesso das sessões, porque quem é vereador sabe que, no fundo, ele não tira recesso para descansar. É muito trabalho, é muita luta, e a gente vai seguir, né, com a bênção de Deus. Deixar aqui um abraço a todos, um bom recesso, que Deus nos abençoe sempre. Fiquem com Deus.